Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Nessa semana nós iremos conversar sobre as estratégias de conservação ambiental. Nós já estudamos sobre o que é diversidade, sobre o valor econômico da biodiversidade. Então agora nós vamos estudar como é que nós conservamos esse ambiente, quais são as estratégias que o governo utiliza para que essa conservação seja feita. É muito importante que não nos afastemos da ideia de que somos parte integrante da natureza e que todas as nossas ações acabam refletindo no ambiente. Vamos então aprender sobre as estratégias de conservação ambiental e os tipos de unidade de conservação. Para começar, nós vamos ver aí, fazer um estudo de caso, de uma reportagem de 2018. O estado de Rondônia é o que mais perdeu biodiversidade na Amazônia nas últimas décadas. Na imagem da esquerda, nós temos aí o estado de Rondônia no ano de 1984, completamente verde, praticamente. E no lado direito nós temos a imagem do mesmo estado, de Rondônia, no ano de 2016. Então, olha, se passaram 22 anos, olha como foi devastado o estado de Rondônia. Unidade de conservação no Brasil. O governo utiliza dois tipos de classificação para essas unidades de acordo com o objetivo a que ela se propõe. Então, basicamente, nós vamos ter duas grandes classificações dessas unidades de conservação, que elas podem ser unidades de proteção integral ou unidades de uso sustentável. A unidade de proteção integral, o objetivo principal é a conservação da biodiversidade. Não é permitido os usos dos recursos naturais dessas áreas e elas podem ser utilizadas apenas para fins de pesquisa e educação. Então, não pode haver nenhum tipo de exploração econômica nesse local. Nós temos também as unidades de uso sustentável. Lembrando, o conceito de sustentabilidade é quando você utiliza os recursos naturais para atender às necessidades dessa geração, sem prejudicar o direito das próximas gerações de utilizar esses mesmos recursos. Então, nas unidades de uso sustentável, o objetivo é a conservação da biodiversidade. Como uma forma secundária. Por quê? Porque lá é permitido que se utilize os recursos naturais pelas comunidades que já vivem lá, ou mesmo por grandes empresas, desde que essas empresas utilizem o serviço, empregue essas comunidades que moram naquele local para que se não perca a cultura e a forma de vida dessas pessoas. Então, unidade de conservação no Brasil, de acordo com a legislação ambiental atual, vai se dividir em duas grandes classificações, de acordo com o objetivo de utilização. Unidade de proteção integral, onde apenas conserva e é utilizado para educação, para conhecimento, para pesquisa científica, mas não se pode utilizar nenhum recurso daquele local. E a unidade de uso sustentável, que permite a utilização dos recursos naturais daquele local e a conservação da biodiversidade vai acabar sendo aí, então, um objetivo secundário. Os grupos de manejo reúnem 12 categorias distintas, sendo 5 de proteção integral e 7 de uso sustentável, divididas da seguinte forma. Proteção integral, nós vamos ter estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. De uso sustentável, nós vamos ter área de proteção ambiental, também chamado de APA. Nós temos área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio natural. Nós vamos então agora conhecer um pouquinho da definição de cada uma delas. Começando aí com as unidades de proteção integral, nós vamos ter aí como exemplo os parques nacionais, que são as maiores unidades de conservação de proteção integral. Tem o objetivo da preservação de áreas com grande relevância ecológica e beleza natural. Destina-se também a fins educativos, recreativos e para pesquisas científicas. Nós temos aqui, então, exemplo aí de um mapa de travessias em parques nacionais. Nós vamos ter aí na região do Mato Grosso,
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. No Centro-Oeste, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Vamos ter Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Nacional do Itatiaia, Parque Nacional da Serra da Bocaina, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Na verdade, nós temos muito mais, esses daí são apenas alguns exemplos. Unidade de conservação permanente também pode ser uma reserva biológica, que são geralmente menores que os parques nacionais. São fechadas ao público, exceto para educação ambiental. Não permitem atividades humanas em seu território, a menos que seja para recuperar áreas alteradas ou para fins de manejo. Aqui em São José dos Campos nós temos uma reserva biológica, né? Chama Reserva Biológica Augusto Ruski. Fica lá na zona norte da nossa cidade, no bairro do Costinha. Em algumas épocas, ela é aberta à visitação com monitoria do próprio parque, tá? Caso vocês tenham interesse, o telefone tá aí do lado, é o 3909-4513. Dá para telefonar lá e conhecer a nossa reserva biológica da nossa cidade. Porque quando a gente fala em proteção, em reserva biológica, a gente pensa na Amazônia, numa coisa muito distante, né? Mas isso também é feito aqui no nosso município. Estações ecológicas. Além da proteção integral, né, da sua biodiversidade, elas objetivam também a pesquisa científica sobre essa biodiversidade. Então, ela tem basicamente compromisso também dessa pesquisa científica, constituindo assim centros de realização de pesquisa e de educação. Mesmo assim, 90% da área deve ser destinada à preservação integral. E esses outros 10% pode devastar? Não, esses outros 10% são destinados para a construção dos escritórios, das salas de estudo, dos laboratórios. Tá? Monumentos naturais. O objetivo é preservar a integridade de um elemento natural único, de extrema raridade ou beleza cênica. Assim como nas categorias, né, que nós já vimos acima, a modificação de aspectos naturais por intervenção humana é proibida. Refúgios de vida silvestre, também chamados de revis. O objetivo dessas áreas é garantir as condições ecológicas necessárias à sobrevivência ou à reprodução de determinadas espécies da fauna, como, por exemplo, aves migratórias, peixes e tartarugas, ou mesmo espécies da flora, né? Espécies de plantas, como árvores ameaçadas de extinção. Visitas públicas ou mesmo pesquisas são restritas nessas áreas. A diferença é do refúgio da vida silvestre, que ela não vai ter assim, uma grande biodiversidade nesse local. Então você vai ter o refúgio do mico-leão dourado, o refúgio do papagaio, do crocodilo, do papo amarelo. Então vai ser uma coisa mais restrita esse refúgio de vida silvestre. Florestas nacionais, né? FLONA. Áreas de florestas nativas que recebem proteção integral do Estado, como, por exemplo, o Parque da Serra da Mantiqueira, que nós temos aqui no Caraguatatuba. Ali é um FLONA, né? Uma floresta nativa. Nessas áreas podem permanecer as comunidades tradicionais, ou seja, quem ocupa essa terra aí desde sempre, desde que se adequem ao plano de manejo da área, o qual permite o uso sustentável dos recursos naturais, tais como o corte seletivo de madeira, que é um corte seletivo, não pode cortar qualquer árvore, e além de não poder cortar qualquer árvore, tem que ver também, tem que respeitar o estágio de crescimento e o tempo de vida dessa árvore. Para que, quando ela chega no estágio adulto, ela já passou pelo seu processo de reprodução, então as suas sementes elas já podem ter sido dispersas por aves ou pelo vento, garantindo assim então o processo natural de reflorestamento. Então, não pode, além de não poder cortar qualquer árvore, não pode cortar a árvore em qualquer parte, qualquer etapa da vida dela. Também é permitido a silvicultura e a extração de recursos não madeireiros, que é um recurso não madeireiro, como por exemplo as sementes que caem no chão, as fibras, né, da madeira, do tronco da árvore, sem que ela seja necessariamente cortada. Aqui as pesquisas e visitas também são permitidas, contudo é necessária autorização prévia dos órgãos gestores, não fica aberto como um parque, né, para visitação. Área de preservação ambiental. A APA
é uma área de preservação permanente. Então, nós temos aí a APA e, além da APA, nós temos também a APP, que é a área de preservação permanente, que pode ter ou não vegetação nativa, e essa APA ela é estabelecida em lei pelo Código Florestal Brasileiro. Os proprietários rurais, eles são obrigados a destinar uma parte de suas terras para a conservação das APAs, medida rígida que tem o objetivo de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade do solo e, assim, o bem-estar das populações humanas. Aí você fala, nossa, mas eu vou preservar a terra, e o que tem a ver com o recurso hídrico? Tem tudo a ver, porque nessas APAs a gente tem inúmeras nascentes, né? Então, todas as vezes que você protege a mata, você está protegendo também as fontes de água, né? As fontes naturais de água. Conceito de área de preservação permanente. São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, e elas são localizadas onde? Nas marginais de cursos d'água, ou seja, nas margens dos rios, no entorno das nascentes e olhos d'água perene. A nascente todo mundo já sabe o que é, né? E o que é um olho d'água perene? É quando uma nascente ela só é ativa em determinada estação do ano, como por exemplo, mês de março, que começa a estação das chuvas. Então, a nascente ela vai ter um fluxo contínuo de água brotando ali da terra o tempo todo, e o olho d'água perene é aquela nascente que funciona por temporadas. A APP também no entorno dos lagos, das lagoas naturais, no entorno dos reservatórios artificiais de água, né, para efeitos de conservação, nas encostas ou em partes dessas encostas com declividade superior a 45 graus, ou seja, assim, né, são os morros. No topo de morro, montes, montanhas e serras, porque se você tira a cobertura vegetal do solo desses locais, a chuva, o vento vai produzir erosão e vai acabar devastando tudo que tem ali ao redor. Área de relevante interesse ecológico. São áreas pequenas, 5.000 hectares ou menos, protegem fenômenos naturais notáveis ou populações e habitats selvagens, em locais com pouca ocupação humana, e permitem o uso público. Reservas extrativistas são áreas que visam a proteção do modo de vida e da cultura dos povos da floresta. Quando nós estudamos o valor da biodiversidade, nós vimos bastante essa questão do respeito pela cultura, do modo de vida das pessoas, como pequenos agricultores, extrativistas, pescadores, quilombolas. Essas áreas asseguram o uso sustentável dos recursos naturais e, assim, o sustento e a permanência das populações que habitam nesses locais. Reservas de fauna. Abriga populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. Permitem estudos técnicos científicos que permitirão o aproveitamento econômico e o manejo sustentável dos recursos naturais, futuramente contribuindo para o aumento da renda dos habitantes locais. Reservas do desenvolvimento sustentável. Objetivos similares aos da reserva extrativista, pois em ambas vivem comunidades que se desenvolveram nessas áreas ao longo de gerações e se adaptaram às condições ecológicas locais. Em contrapartida, essas comunidades desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Até o momento, somente áreas estaduais foram criadas até hoje, então nós não temos aí reservas de desenvolvimento sustentável que seja legalizada pelos municípios, apenas pelo estado. E lembrando que os parques nacionais, eles são organizados ou pelo estado ou pela federação. Zona tampão. Aqui, olha, nessa imagem, nós vamos ter nesse verde escuro aqui no centro, a zona núcleo, que é onde vai ter ali uma área de conservação ambiental. Ao redor, né, dessa zona de conservação, nós podemos ter influências que vêm do exterior, né, como, por exemplo, assentamentos humanos, investigação, monitoramento e educação ambiental. Então, aqui nesse círculo maior,
Nós vamos ter então a zona de transição. É aqui no meio, olha, essa zona tampão, ela bloqueia os efeitos nocivos dessa zona de transição ao redor dessa zona núcleo, tá? Então, o que é a zona tampão? A zona tampão é uma região que vai servir de barreira para as influências externas aí para a zona núcleo, que é a zona de conservação ambiental. Então, nós temos, né, o objetivo de uma zona tampão é minimizar o impacto do entorno de uma área de conservação ambiental, tais como poluição, espécies invasoras e ocupação humana. Essas zonas consistem em novas pequenas áreas de preservação bem no entorno da grande unidade, para que elas filtrem todas as interferências negativas. Corredores ecológicos são áreas de floresta que unem 2 ou mais fragmentos florestais ou unidades de conservação. Esses corredores são extremamente importantes para a biodiversidade, porque permitem o fluxo de espécie entre as áreas, o que permite o cruzamento entre as espécies, contribuindo para a manutenção da diversidade genética das mesmas, que é um ponto crucial na luta contra a extinção. Aqui nós temos um exemplo de corredor ecológico que foi construído sobre uma rodovia. Então, nós vamos analisar da seguinte forma: nessa vegetação aqui na parte superior, existem seres vivos, eu vou usar o exemplo do pássaro, que fica bem tranquilo para a gente entender. Aí você pode pensar assim: nossa, professora, mas o pássaro, ele pode vir voando daqui para cá. Ele pode, mas tem pássaros que não voam grandes distâncias. Tem outros animais que também não ficam expostos, né, a essa travessia. Então, quando você tem essa região aqui, olha, esse corredor ecológico, os seres vivos que estão aqui, eles conseguem atravessar livremente e cruzar com os seres vivos que estão aqui nessa outra região, garantindo com isso a troca de material genético, que é a garantia de sucesso para a permanência de uma espécie. Por que é preciso ter essa troca de material genético? Porque vamos supor, se nessa parte superior aqui você tivesse lá uma família de animais que tivesse um defeito genético e eles cruzassem apenas entre si, eles iam acabar sendo extintos por conta desse defeito genético. Então, quando você troca material genético com espécies de outras regiões, você acaba promovendo, então, a eliminação dessas características que não são favoráveis à manutenção da vida. Então, o corredor ecológico ele é muito importante para que continue acontecendo essa passagem, né, para que não ocorra esse isolamento das espécies. Aqui nós temos um corredor ecológico numa plantação. Aqui nós vemos um corredor ecológico como se fosse um viaduto, né? Apenas para passagem da vegetação. E aqui, olha, esse corredor ecológico, aqui, ó, foi tudo desmatado. Isso aqui é uma plantação de algo que a gente não consegue identificar porque a foto está bem distante, né? E aqui é a área nativa. Aqui deveria estar preservado. Aqui a gente já consegue ver um fragmento, né? Uma mancha de desmatamento. Só que tendo esse corredor aqui, os seres vivos conseguem, né, migrar e continuar aí o seu fluxo de troca genética entre as diferentes populações de vários lugares. Então, se não existisse esse corredor ecológico, vamos supor que você eliminasse esse corredor daqui até aqui, o que ia acontecer? Muitos seres vivos não iam conseguir fazer essa travessia e acabar então ocorrendo um processo lento de extinção dos seres vivos dessa região. Até a semana que vem. Tchau, tchau.